um ataque de mosquitos aqui, então se a gente ficar se abanando é isso, tá, gente? Nós não estamos malucas. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor Rosenberg, boa noite, professores que participam do curso. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós vamos ter a nossa aula de hoje, né, com o professor Dr. Rosenberg Ferracini. Agradeço muito, Rosenberg, você ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com você. Rosenberg é um amigo de longa data, que a gente teve, não somos de turmas contemporâneas, né, mas convivemos bastante aqui na época da pós-graduação, né, então é um amigo muito querido, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito da aula de hoje. Vou fazer uma breve apresentação aqui do Rosenberg, porque sempre as pessoas têm um currículo muito grande, né, não dá para a gente falar tudo, mas para vocês conhecerem brevemente algumas das coisas que o professor tem feito e tem participado. Então, o professor Rosenberg, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, no curso de Geografia e na pós-graduação em Educação. Ele fez doutorado aqui na USP, né, com ênfase na Geografia Escolar. Ele atua no ensino e na pesquisa na área de Geografia, História e Pedagogia, especialmente no ensino de África, africanidades, questões étnico-raciais, com ênfase na formação de professores, metodologia e prática de ensino, currículo e didática. Ele é professor colaborador do curso de difusão cultural no Centro de Estudos Africanos da USP e no programa de pós-graduação em ciências do Instituto Superior de Ciências da Educação, do SUMB, Angola, na Unirovuma, Moçambique, e na Universidade Univoruma, em Lixinga. É membro do grupo de pesquisas GeoAfrica, da UFRJ, e faz parte do comitê editorial do grupo de pesquisas África, Sociedade, Política e Cultura. É também membro do Conselho Consultivo e revisor de outros periódicos de estudos de África, negritude, ensino, de geografia e formação de professores. Então, vocês veem que o professor Rosenberg tem uma ampla experiência aí na área de estudos sobre a África. Então, acho que ele tem muita propriedade para dar essa aula de hoje. Agradeço novamente, em nome de toda a equipe organizadora da Semana de Geografia, Rosenberg, e deixo a palavra com você. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Conseguem me ouvir? Boa noite. Vou falar aqui, professora Valdirene, professora Glória, ao Lemad, a todos os organizadores da Semana da Geografia. Muito obrigado pelo convite, seja pela professora Glória, que fez parte da minha banca, né, em 2012, já se passaram algum tempo aí. A Val, que na época do doutorado sempre foi muito gentil, muito amiga, muito solista, a portas do laboratório sempre aberta. Agradeço a gentileza, essa história de amizade, a professora Glória pelos ensinamentos também, durante a arguição da minha tese de doutorado, e trouxe aqui uma proposta para vocês, né? Vamos estar falando sobre essa desnaturalização das guerras na África, né? Como que a gente pode pautar esse absurdo. E, enfim, sem muitas delongas, vou compartilhar aqui com vocês, tentar fazer uma fala não muito longa, uma fala breve, né, problematizando, né, como disse já anteriormente a professora Glória e a Valdirene, né, como que a gente pensa nesse currículo prescrito, nesse currículo praticado, como que essas guerras estão omissas, silenciadas, negadas, e como isso vem, de uma certa forma, acontecendo e não sendo pautado. Acho que esse é o grande objetivo, não sendo pautado pelas grandes mídias, seja qual for ela, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês.
Val, tá dando para aparecer? Tela cheia? Tá tudo certo aqui. Tela cheia, tudo certo, Lindenberg. Então, agradecer mais uma vez. Então, aí a 22ª Semana de Geografia da USP, 2025, né, o Departamento de Geografia, em nome das duas professoras, professora Glória, professora Valdirene, ao Lemad, a todos os organizadores daí dessa importante acontecimento para nós, formação de professores, sempre estamos nos formando, né? Então, aí, a ementa que me foi proposto, que foi trazido, né, o objetivo é explorar as dinâmicas dos conflitos presentes na África. Então, quando a gente fala presente na África, é até algo que eu quero trazer para a gente pensar, e aí vocês vão anotando para a gente estar conversando, de que África nós queremos falar, né? Então, lembrar que a África é um continente de 52 países, e em breve mais alguns aí, o último agora foi o Sudão do Sul. Né? Então, como que a gente pensa essa intervenção francesa? Então, essa intervenção, além da intervenção francesa, eu vou também falar um pouco, lembrar que existe uma história e lembrar que existe uma geografia da África antes dessa intervenção francesa. É importante a gente pensar a respeito disso e problematizar, né? Existe um debate a respeito. Esses múltiplos conflitos no continente, né, como já foi dito, que não há evidência na mídia em forma alguma, né, e que reproduzem essa visão do colonizador. E quando reproduzem essa visão do colonizador, é importante a gente problematizar e pensar a respeito que visão é essa, né? Que visão a respeito do continente africano. E aí a gente pode pensar que eu gosto de uma frase chamada territórios sobrepostos e histórias entrelaçadas, né? Como que esse território se formou, né? Esses diferentes países, e como que a gente conecta isso à crise dos refugiados. É importante, é um debate, né, que a gente lembrar que o Brasil não fornece visto de refugiados para países africanos, hein? Então, um ponto importante que eu quero tentar trazer aí para nós. Então, essa intervenção francesa, essa visão do colonizador, que do meu ponto de vista, essa visão do colonizador é uma visão, quando a gente fala de colonização, a gente está falando de um racismo disfarçado. Então, é importante a gente lembrar disso. E como que, de uma certa forma, é negado esse visto, chamado visto humanitário, pelo Itamaraty, pelo governo brasileiro. Nenhum país africano tem esse visto. Então, essa imagem é a escala do horror, que é o título, né, na África, e a crise global dos refugiados. E a gente pode pensar diversos refugiados, né? Recentemente ocorreu, a gente tem a Casa Marx, em São Paulo, teve uma fala a respeito de um conflito que eu não vou abordar aqui, mas só para a gente pensar a respeito que vem acontecendo em Angola, um país que eu estou constantemente já há 4 anos, a gente tem um mestrado, né? Falo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nós temos o mestrado em Geografia e o doutorado em Educação, e nós vemos muitos conflitos em Angola, e conflitos que vêm trazendo refugiados para o Brasil, e que mal se fala a respeito disso, e que daria uma outra aula a respeito, se a gente for tratar aqui do corredor de Lobito, de uma intervenção americana, russa e francesa também. Então, quando a gente fala dessa escalada do horror, eu estou trazendo aqui esse conceito de raça e de modernidade, como que a gente pensa a respeito de África, né? O conceito do Ramon Grasfogel, como que a ideia de África surge, e essa ideia ligada de África e modernidade, como que a gente pensa nesses últimos 500 anos de colonização do continente africano, não só do território, mas da população. É importante a gente pensar nisso, que essa escalada do horror não se dá agora, né? Essa crise dos refugiados, ela não acontece nos últimos 2, 3, 50 anos, né? É importante a gente lembrar dessa migração forçada que foram escravizados que vieram para o Brasil.
Então, como que a gente pensa o conceito de África, como que ele se reinventa e como que nós pensamos nele dentro dessa ideia de modernidade, dentro da ideia de Brasil e dentro desses refugiados. Por que que a África não aparece nas mídias? Porque diversas outras guerras, ou diversos temas que a gente poderia falar, né, das guerras do Oriente Médio ou da Ucrânia, por que que as guerras da África não são pautadas pelos meios televisivos, midiáticos, ou mesmo pela internet? O que está por trás disso, dessa negação ou dessa omissão, desse silenciamento, né? E aí eu gosto desse conceito de hierarquia mundo, do sistema mundo. E são teóricos, diversos teóricos autores. E se a gente for pensar isso para dentro da sala de aula, para dentro dos alunos, ou para dentro dos currículos prescritos ou dos currículos praticados, todos nós sabemos que mal se fala e quando se fala é maltratado, né, esse continente tão próximo da gente. Está perto de uma hierarquia mundo, está ligado a uma ideia de raça, de um disfarce, de um silenciamento, de um racismo aí omisso, de um racismo negligenciado, seja pelo campo teórico, metodológico, epistemológico, enfim. E não, por um acaso, falar de população e território. Quando penso nesses conjuntos de ideias, é por aí que eu quero tentar navegar com vocês, né? Essa ideia de raça, de modernidade, de uma hierarquia, de uma população, né? Eu trago esse livro, que é um clássico, né? Como que a gente pensa, né? Desse estágio, essa última fase do neocolonialismo, né? Como disse na ementa, de um colonialismo que não acaba. Então, o neocolonialismo aí do Nkrumah Nkrumah, ele está em evidência a todo momento, um livro dos anos 60 e que é mais atual do que nunca, né? Eu poderia citar aqui, trazer para a gente, não posso deixar de falar, vamos falar aqui da República Democrática do Congo, um intelectual importantíssimo para nós, né? Quando a gente fala da 10.639, que é o professor Kabengele Munanga, né? Que é responsável por como que a gente pensa nessa lei que traz a África para dentro do debate, que a gente pensa numa África no Brasil, que a gente pensa nesse território, nessa população. Então, eu trago o nome desse intelectual, que eu tenho muito respeito e muito carinho, que é um congolês, que foi grande responsável para a efetivação, né, para esse ensino, seja das letras, da história, da literatura, das diversas temáticas do ensino, e não, por um acaso, nós da geografia, né? Então, se a geografia foi o principal instrumento, né, os teodolitos e compassos de divisão desse continente. Então, pensar, para nós, professores de geografia, eu convido também os senhores e as senhoras a buscar essa lei que é muito falada, mas pouco lida, pouco estudada, né? Então, vale a gente se debruçar em cima dela. Aí são modestas 15 páginas, mas que são importantíssimos para a gente pensar esse continente, tendo como base esse neocolonialismo, né, que está mais do que nunca presente junto de nós, né? Alguns traços aí que eu já comentei com vocês, né? Falar do Mali, do Níger, né? Passar pelo Sudão, República Democrática do Congo e Ruanda, né? Então, quando eu chamo da velha roupa colorida, e aí até fiz uma brincadeira aí com as cores não foi ingênuo, mas foi proposital, né, das bandeiras francesas, como que a gente pensa nessa intervenção francesa a todo momento que acontece no continente africano, que não é de agora que isso vem ocorrendo. Mas a velha roupa colorida é até um texto que o pessoal da organização pediu,
a respeito de alguma indicação, eu mandei um texto meu, um pouco narcisista, que é um texto a respeito do Gabão. O Gabão, que foi colonização francesa, e eu tive o privilégio, a experiência de passar alguns 6 meses no Gabão, em específico em Brazzaville, entre 2017 e 2018, e que também faz parte um pouco desse histórico que a gente vai ver de uns países africanos que ainda sofrem essa intervenção direta, indireta, dessa naturalização da guerra, ou da presença, né, desses acordos, né, tá aí o cifrão, que não é ingênuo também, desses acordos de paz que não acontecem, mas que têm um preço, né, seja no Níger, em Burkina Faso, ou em outros países também da antiga colonização francesa. Então, aí, quando a gente, né, fala dessa visão do colonizador e dessa intervenção francesa, como que pensar, né, como que se dá essa construção, né? A gente pensar por que não se acaba e quais são as origens, né, desses conflitos, né? Qual que é a base nesse sentido da gente pensar nessas fronteiras que foram construídas nesses países, que não são poucas, né? E que nós estamos em 2023, se nós pensarmos que as primeiras independências que não foram dadas nem conquistadas, foram negociadas dos anos 60 para cá, elas vêm criando essas crises dos refugiados. Então, essas guerras, elas são mantidas, né? Elas são mantidas propositalmente, né? É uma forma de se manter essas guerras, esses conflitos, né, nesses territórios entre a população, de uma forma proposital, que é uma forma de se manter a colonização, né? Essa visão do colonizador de se dizer que eles não acabam, né? Os países africanos, né, determinados países, né, mantêm suas guerras, isso, né, nós temos que ter algum cuidado. Então, aí, só para a gente passar, e vocês conhecem esse mapa, se não conhecem, é interessante, né? Os diferentes povos que existiam no continente africano, né? E a gente pensar fazendo aí uma brincadeira, né? Como que essa movimentação populacional, de um fluxo mercantil aí do século XVIII, XIX, né? Seja de ouro, sal, cobre, né? Como existia aí uma negociação entre esses povos, né? Que existiam guerras, existiam conflitos, mas é importante a gente pensar, né? Como que existia esse trânsito entre a população. E se a gente pensar né, brincando aí, esses domínios, né, domínios, possessões, né, um mapa aí de 1914. Interessante a gente pensar aqui que a Etiópia, né, os ingleses, né, os italianos não conseguiram chegar, não foi por um acaso, mas é um outro debate para a gente pensar, que eles chegam só no final, em seguida, né? Mas como que foi tida essas intervenções francesas, que essa parte superior, né, essa construção, né, se a gente comparar com esse outro mapa, né, para mim está à direita, não sei se para vocês está à esquerda, como que foi esse território sobrepostos de história entrelaçadas, das diferentes línguas, das diferentes tradições, dos diferentes costumes, hábitos, enfim, quando a gente pode pensar aí um conjunto de geografias que existiam antes da história e da colonização francesa, né? Então, existe uma geografia, existe uma história antes da presença europeia. O mapa de 39, só para terem isso, né,
podemos encontrar pela internet, posso disponibilizar aí, a aula vai ficar gravada. E esse mapa atual, para a gente pensar, então, só para a gente conseguir levar isso para os alunos e problematizar, né, de que África que a gente quer falar, né, como que foi construído esses conflitos, por que esses conflitos, né, como que isso foi pensado e como que isso é problematizado, porque, de uma certa forma, quando eu chamo lá o texto que eu indiquei para vocês, não sei quem conseguiu ler, eu falo do ensino de geografia no Gabão, e o título é Por uma brasa livre, livre, né? E a gente vê que a liberdade, igualdade, fraternidade, né, ela não é bem assim, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, se nós formos pensarmos nessa colonização francesa nesses países, e mesmo na República Democrática do Congo, onde eu quero falar um pouquinho com vocês também, é importante a gente lembrar, trazer os alunos que trazer aí o conceito de território, trazer o conceito de população, trazer o conceito de paisagem, que são importantes, né? Temos aí a BNCC, que mal se fala, né? Não se encontra as palavras guerras, né, na BNCC, com todos os problemas que estão sendo colocados na nossa goela de cima a baixo, essa Base Nacional Curricular Comum, trazer também o conceito de escala, né? Então, como que a gente pode utilizar o conceito de escala nesse sentido para pensar de que África nós queremos falar e como pensar os refugiados, pensar as guerras junto ao Brasil, né? E como que fica o Brasil diante o papel do Itamaraty, do governo brasileiro, que está sendo cobrado constantemente na não omissão dos vistos humanitários para nenhum país do continente africano, né? Que são pouquíssimos países. A gente vê o visto humanitário para o Afeganistão, para o Haiti, né? Para os ucranianos, mas para a África, que o Brasil tem, e aí eu chamo da velha roupa colorida, porque a colonização do Brasil continua, o Brasil não é tão bonzinho assim, viu, gente? Não vamos ser ingênuos. Que, depois, para quem tiver interesse, a gente pode tratar, falar disso também, quando o Brasil negocia com a África com muitos interesses colonizadores de dominação, sim, de empresas estrangeiras, de interesses diversos sobre esse continente africano. As dívidas do governo Dilma, né, quando a gente fala, elas não foram perdoadas porque o governo Dilma, que eu tenho todo o respeito, porque o governo brasileiro é legal, não, muito por um acaso. Vamos perdoar as dívidas, mas vamos mandar as empresas brasileiras para colonizar lá um pouquinho, para explorar um pouquinho também nesse comércio sul-sul, que tanto se fala, dessa aproximação de uma nova colonização aí. Então, o racismo via as empresas multinacionais brasileiras acontecem também. Então, pensando aí desse continente, então, aí eu queria trazer para vocês essa presença francesa, né? Foram 21 colônias, né? Não por um acaso aí, o azul, o branco e o vermelho da bandeira francesa, 21 colônias, 21 países, né? Inclusive aqui o Madagascar, sob o domínio francês. Esse domínio que passa por diferentes aspectos, que cria e criou. Então, por que se tem, né, mais um aspecto desses refugiados, né? Não bastasse a colonização, a escravização dos braços de homens e mulheres, mas aí a gente também tem a colonização das terras. Então, agora é a vez da gente explorar o que podemos, né? Além, já foram os corpos, agora vamos às terras.
né? E aí os minerais, passando pelo ouro, prata, os mais preciosos, enfim, até o petróleo. Então, 21 colônias que só foram ter independência no final dos anos 50, 60, né? Diga-se de passagem. E aí, como que fica aí? Trouxe aqui essa política, então, a política do França Frick, né? Então, a capa de um jornal, né, comemorando aí, a gente vê a mão, né, da branca francesa, não por um acaso, né, de alguns presidentes franceses e presidentes africanos. Tem aqui o Omar Bongo, que ficou praticamente quase 40 anos no poder no Gabão, e hoje é seu filho que está no poder, Charles de Gaulle, Jacques Chirac. Então, a torre de petróleo. Então, é importante a gente lembrar que os tambores de petróleo, então essa foto aqui, ela bem nos mostra isso. Então, como que essa colonização ela vai mudando, como eu comentei com vocês, vai mudando de roupagem. A velha roupa colorida, ela vai tomando, agora não é escravidão, não é escravização, agora é o domínio sobre o ouro preto, né, o ouro refinado. Né? Sabemos que do petróleo tiram, e quando você explora o território, e aí com essa exploração do território, dessa colonização, desse colonialismo, nós acabamos gerando uma série de conflitos nos países, né, por diversas causas, né, afetando não só a parte política, né, mas principalmente a parte econômica, porque esses países ficam dependentes, extremamente dependentes, mas culturalmente também, que é um dos fatores que se leva a essa fuga dos países, né? Então, uma charge aí, né? Como que se fica a França Frick, a presença da França no continente africano, né? Algumas imagens que eu retirei da internet aí, que vem demonstrando, né, como que a França e o presidente atual vem sendo cobrado, né, a respeito do seu posicionamento diante dos países africanos, né? Então, essa charge da bandeira francesa, ela não é ingênua, né? Ela é provocativa, no sentido da gente pensar, né, a França, que, como já disse, prega a igualdade, liberdade, fraternidade, mas para quem é essa igualdade, né? Então, 50% da reserva hoje, se a gente pensar, do petróleo, do ouro produzidos por esses países, está aqui alguns deles, né, são enviados para a França. Então, isso causa um impacto local, né? Então, aí, alguns números, né? Chegando o dólar, a $1.000 de renda per capita desses países, né, mensalmente. Então, como que fica a dependência deles? A França não produz petróleo. A França não tem reservas de ouro. A França não tem. É um país paupérrimo em diversos minerais. Então, quando a gente pensa nessa exploração, é importante que a gente lembre que como que muitos desses minerais, né, são exportados, né, são mantidos, né, enriquece o franco, que é a moeda, né, da França. Não por um acaso a França fica aí se passando, né, a grande riqueza diante da União Europeia e causando aí uma dependência, literalmente uma dependência econômica, cultural, né, não só do ponto de vista política, econômica, mas como que culturalmente esses países ficam
dependentes da estrutura, né? Como que seus recursos minerais são enviados, né? E os impactos que isso causa, né, diante dos seus territórios. Opa. E aí, dois aspectos aqui que eu queria comentar com vocês, né? Essas reservas, né? Como que fica a moeda, né? Um impacto importante que reflete diante da população, uma população onde o PIB acaba sendo baixo, dependente, esses países, né, têm o franco desses diversos países que a gente enxerga aí, passando pelo Chad, Níger, Guiné-Bissau, Togo, Benin, Guiné Equatorial, Gabão, né? É a moeda franco, né, local, mas mantida pelos valores franceses. A França acaba determinando o valor dessa moeda, né? Então, como que fica o franco aí chamado ocidental ou franco oriental depende da quantidade de petróleo, de riquezas naturais ou minerais, né? Nessa exploração monetária que ocorre, né? Seja do urânio ou todos os outros minerais que esses países enviam. Você enviando, os governos enviando essa riqueza, né, você tem a valorização da sua moeda. Você não conseguindo facilitar essa exploração, esse controle do território, e aí a gente pode pensar os diversos recursos, né, você vai ter uma moeda forte ou uma moeda fraca, né? Então, como que a gente pensa nesses retrocessos, o crescimento das moedas, como que a moeda, nesse sentido, ela está ligada diretamente a essas reservas. Se a França não produz ouro, de onde vem esse ouro? Vem do seu território, né, da sua moeda nesse sentido. Então, o Níger aí enviando urânio, alguns exemplos, né? O Gabão com manganês e petróleo, Senegal, areia mineral, Camarões, petróleo, mas todos eles, se a gente voltar aqui, né, nesse mapinha, importante a gente ver essa exploração. E aí eu volto lá no início daquelas primeiras imagens, né, como que a gente então pensar o território e população, né, qual que é o impacto dessas populações locais, gerando um aspecto econômico, gerando essa crise dos refugiados, né, gerando impacto nos territórios. E aí, alguns exemplos aí de blocos econômicos extremamente dependentes da França. Então, tem aí, ó, Benin, conjunto de países, literalmente um bloco econômico, o CDAO, mas que está ligado à França, ao domínio francês. Então, o interesse, então, diretamente, temos esse impacto local, né? Que se a gente buscar, não é o chamado ouro negro, né? Isso acaba trazendo grandes impactos locais, total, a respeito de impactos econômicos, políticos e culturais. E aí o presidente da França, né, sendo contestado, uma foto clássica aí, né, a respeito da sua colonização, né, como que alguns manifestantes no Níger, né, querem que a França abandone. Um exemplo que vocês podem ver, e a gente pode buscar, que está muito comum na mídia hoje, é Burkina Faso. Ibrahim Traoré, que é o atual presidente, né, de Burkina Faso, aboliu a língua francesa,
mas vem trazendo também, de uma certa forma, vem criando alguns conflitos locais, né? Nem tudo são flores, trazendo esses refugiados para fora aí. Alguns exemplos aí da CDAO, para a gente pensar. Então, passei pelo exemplo aqui, dá para a gente pensar a respeito da colonização francesa, né? Dá para a gente falar a respeito. Sudão, né? Sudão, se vocês buscarem na internet, a gente vai ver, né? O Sudão tem aí, tivemos 3 milhões de refugiados, né? Mais de 13 mil foram mortas, né? Então, o que se diz até o momento que o maior desastre até então no momento. Importante a gente pensar que o Sudão, né? A gente tem o Sudão, Sudão do Sul, e ocorre a proposta agora de se criar o terceiro estado, né? Na região do Sudão. Então, eu evitei trazer esse tipo de imagens, que são um tipo de imagens que a gente não vê, né, nas mídias, né? Então, é uma imagem clássica que, se a gente bater no Google, né, guerras na África, guerras no continente africano, guerras no Sudão, guerra no Mali, no Níger, vão ser esses tipos de imagem. E aí, importante a gente perguntar, se questionar, né? Existem diversos temas que nós podemos abordar a respeito do continente africano, para não ficar da naturalização das guerras, mas a pergunta, né, que a gente tem que se fazer é por que elas não são passadas, né? Por que elas são omitidas? Qual que é a causa hoje de nós termos 2 grandes guerras na mídia e não ter esse tipo de imagem nos nossos meios de comunicação, seja pela internet, ou seja, qualquer todo tipo de mídia digital. Então, a última informação que eu tive aí, 4 milhões de pessoas no Sudão do Sul. O Sudão do Sul foi o último estado que teve independência no continente africano. Então, são crises, né, que passam pela questão humanitária, pelo aspecto da colonização, do neocolonialismo, né, do colonizador que mal se olha, não se quer olhar, né, para se pensar, porque a guerra ela é um alimento, né? A guerra ela é alimentada, é importante que se tenha a guerra, não só no Sudão, mas nos países de uma história, de uma geografia antes da presença francesa, né? Então, imagens que não são comuns, mas que poderiam ter na nossa mídia, fotos como essa. Um exemplo aqui, né, de um dos conflitos que a gente pode ver no Sudão, né? Conflitos a respeito das explorações, das refinarias do ouro negro, do petróleo, entre Sudão e Sudão do Sul. Então, a gente vê aqui esses oleodutos passando, cortando o país, o Sudão do Sul, né? Essa fronteira de interesse, também passando, é importante a gente falar da presença da Shell, né? Como que a Shell, nesse sentido, vem sendo a grande financiadora de intervenção militares, dos grupos militares locais, e também uma intervenção militar local a respeito desse financiamento, seja da população, armamento da população local e armação dos grupos chamados, muitas vezes, de grupos rebeldes. É um ponto também para a gente conversar. Por que são grupos rebeldes? Né? Essa palavra, grupos rebeldes, né? O que seriam rebeldes?
né? Já que a Shell tem grande investimento, grande interesse de exploração nesses oleodutos, nesses petróleos, por que a população local que se luta contra essa colonização são grupos rebeldes? Aí um segundo mapa para a gente ver, e para quem quiser depois posso mandar para vocês no privado, né? Como que a gente vê essas setas, né, da fuga da população aqui no sul, do Sudão do Sul. A gente vê essa fuga, e aí a gente vê números, né? 400 milhões, 524 milhões de deslocados. Né? Então, o que significa aí 524 milhões de deslocados? Se a gente somar 524 com 428, nós já temos 1 milhão de deslocados, só no Sudão. Né? Em relação à Uganda, já 928 mil. Né? Se a gente vê em direção ao Quênia, são 70 mil, 70 com... dá outro 2 milhões deslocados, seja ao sul, seja ao norte. Então, um segundo exemplo aí, para a gente pensar, e essa região que para mim aqui eu vou chamar de oeste, que é o estado do Darfur, uma parte que está pedindo independência, né? Provavelmente uma nova divisão do estado do Sudão, que também vem gerando conflitos de interesse distintos aí, seja não só pelo petróleo, né, mas por interesses locais também. Né? Então, o Sudão, que não aparece na mídia, um Sudão que é negado pelos meios de comunicação, né, um estado tão riquíssimo, tão importante, e aí, então, um outro exemplo, se nós somássemos entre norte e sul, temos 2 milhões de deslocados, 1 milhão ao norte, 1 milhão ao sul. E pouco se fala a respeito desse deslocamento, desses refugiados, né? Dessa mobilidade populacional nesses territórios africanos. Né? Então, a gente tem a escala, tem a população e tem o território. 3 conceitos importantes para a gente pensar. E o neocolonialismo, né? A velha roupa colorida, que eu venho comentando com vocês, seja a omissão do Brasil, a omissão dos meios de comunicação, a omissão da mídia como um todo. Uma foto que, se a gente buscar no Google aí também, não gostaria, porque são... Por que essas fotos são negadas, né? Por que as pessoas negras, por que o território africano ele é negado? Por que né, naturalizamos ou esquecemos, deixamos de falar desses 52 países, desses países? Por que não há interesse da mídia? Por que a mídia não tem olhos para o Sudão? Não tem olhos para o Mali, não tem olhos para o Níger, não tem olhos para... Vamos chegar à República Democrática do Congo, não tem olhos para Angola. Né? Já comentei com vocês que existe uma crise de refugiados de angolanos para o Brasil, ou de alguns conflitos que nós temos no norte de Moçambique, né? Que mal se fala a respeito, a fronteira com o Maluí ou com a Tanzânia, né? Onde estudou nosso saudoso professor Milton Santos. Né? Imagens como essa são negadas, né, pela mídia ou pela geografia brasileira.
enfim, pelos estudos da geografia da população, da mobilidade de população, pouco se fala ou mal se fala a respeito. Ingenuidade, maldade, falta de interesse, negação, ou silenciamento, naturalização, seria uma naturalização dos problemas, uma naturalização do racismo disfarçado, uma naturalização de uma história. Então, é importante a gente pensar nessa omissão, né, da nossa ciência, nesse sentido. Aqui, como a bandeira do Sudão, aqui o Estado, que provavelmente em breve terá a independência do Sudão do Sul, aqui o Darfur. Essa região entre o Darfur e Sudão do Sul e Sudão é a região de conflito, de fuga dessas populações, né, com interesses aí de ingleses, onde exploram petróleo, com ajuda também da Rússia, com ajuda da França. Por último, não menos importante, algo que vem acompanhando também aí a República Democrática do Congo, né? A República Democrática do Congo, que teve a presença de alguns jornalistas, chamado aí, está me fugindo o nome, né, logo agora, de alguns jornalistas brasileiros que, inclusive, receberam prêmio, que foram visitar a República Democrática do Congo para justamente entender essa guerra que vem sendo um grande conflito, uma guerra que já dura pela história do Congo mais de 20 anos e já chegou a 5 milhões de mortos. A República Democrática do Congo, que muitos já pediram asilo político no Brasil e não receberam. Então, aí, um exemplo o movimento que acontece no dia 2 de agosto, o Genocoste de genocídio mesmo. E aí, se vocês baterem no Google, buscarem como que esse genocídio vem ocorrendo, vem sendo financiado, né, não só pela França, ou pela Inglaterra, ou pelos belgas. É importante a gente lembrar, não pode esquecer que o rei Leopoldo, né, os belgas, eu vou passar uma imagem aí, foram os grandes colonizadores, os grandes responsáveis, né, pelo que vem acontecendo. Não podemos negar, admitir a quem tem responsabilidade no cartório nesse sentido. Então, dia 2 de agosto é uma data mundial contra esse genocídio que vem ocorrendo no Congo, em função dessa influência predatória em busca também de minerais, né? Então, aí, uma imagem, para quem tiver interesse, as pessoas tinham as mãos decapitadas. Isso aí são dos anos 60, viu? Então, como que as pessoas, diversos, homens, adultos, crianças, não podemos deixar apagar isso das nossas memórias. Então, tem diversas imagens aí das pessoas que tinham, literalmente, quando não tinha uma, tinham as duas mãos e os pés cortados, quando não obedeciam à colonização do senhor Leopoldo. Então, aí o coltan de sangue. O que é o coltan? O coltan é um mineral que é importantíssimo para nós aqui. O coltan ele serve para fazer o celular. Então, acredito que todos nós, quando não tivermos devemos ter mais de um aparelho de celular em casa. O coltan de sangue, que é explorado no Congo. O Congo hoje é o maior produtor de coltan do mundo, mas que tem um problema, né? Esse coltan,
vem gerando conflitos ao norte, aqui no norte, o Kivu, o estado, entre Kivu do Norte e Kivu do Sul, especificamente nessa cidade de Goma, que foi tomado por esse grupo chamado M23, financiado por Ruanda. O coltan ele é explorado, tratado, todo na República Democrática do Congo, e é enviado para Ruanda, e de Ruanda para o mundo, em particular para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, para onde se produz aí os nossos telemóveis, os nossos celulares. O M23 praticamente tomou, é um grupo armado, tomou a cidade de Goma, financiado por Ruanda, tomou o aeroporto, a última tomada foi o aeroporto na cidade de Goma, já não se consegue chegar em Goma, em via aérea, né? O aeroporto foi tomado. Então, o coltan, nesse sentido, fortalece esses grupos. Então, nessa região aí, que está a bolinha em vermelho, né? Está aí Kigali, em Ruanda, né? Ruanda, que vem se destacando, teve aí o conflito, né? A gente sabe do conflito histórico que houve no passado aqui entre Ruanda e Burundi. Ruanda hoje financia esse grupo armado que vem causando um grande morte no Congo, né? Os números são alarmantes, chegando a 5 milhões, né? O M23, alguns chamam de grupos rebeldes, outros chamam de grupos armados, mas, por sua vez, né? E aí a literatura é vasta, e aí eu fico com a visão dos congoleses. Alguns vão dizer que é papel de governança. Eu vou chamar que é ditadura. E aí vamos ao debate, né? O M23 ele vem causando grandes mortes, né, dentro do Congo. Então, aqui um exemplo, né, de minérios explorado, um mapinha, para a gente ver aqui, no caso, ouro, diamante, né? E Goma está aqui nesse cantinho aqui, ó. E o coltan, essa manchinha vinho, demonstrando para a gente aonde os grupos exploram, né? Vocês observam, né, nessa escala ou nessa, como que essa parte, essa mancha em amarelo, está aí, não só o coltan, mas como outros minerais. Então, eu volto lá no conceito de território, e quem paga o preço é a população, né? Nas duas províncias, como é assim chamado, nós chamamos de estados, seja no Kivu do Norte ou Kivu do Sul, né? Que são exportados. Temos diferentes grupos aqui que tem tentando, seja por parte de Ruanda ou por parte do Congo, tentando o seu espaço de exploração. Enquanto isso, o governo, que tem a sede em Kinshasa, né, não consegue, né, ter o controle dessa população. O objetivo do M23, segundo alguns especialistas, é tomar, literalmente, essa parte aqui. O Estado de Ruanda se omite, dizendo que é um problema da República Democrática do Congo e não quer se interferir. Mas o Estado, o país Ruanda, né, acaba ganhando porque é ela que
recebe esses minerais pelo M23. E é Ruanda que exporta e que vende para o mundo. E Ruanda não produz coltan. A França não produz coltan, os Estados Unidos ou a China não produzem. Países, né, diferentes empresas multinacionais que produzem os celulares, é para isso que serve o coltan. E se vocês baterem aí no Google o coltan negro, né, e do coltan você tira outros minerais também, além para você a possibilidade da gente poder fazer o celular. Então, nós temos outros minerais que acabam sendo vendidos, né, juntos aí, são tirados, são extraídos do coltan. Então, até o momento, né, os números nos mostram 5,7 milhões de pessoas mortas no Congo, né? E, se eu não me engano, a imprensa que eu falei, chamada Ninja Negra, né, que mandou um jornalista chamado Pedro, que teve aí em São Paulo, na Casa Marques, que fica atrás do metrô Vila Madalena, fazendo uma fala com vários congoleses e angolanos, né? Coincidentemente, foi uma semana que teve um problema em Angola, demonstrando esse conflito. E que se a gente bater no Google a respeito daquelas imagens que nós não queremos ver, que ninguém quer ver, de pessoas negras em situação de fugas, né, nós encontraremos. Né? Então, é importante se questionar, voltar, por que são omissos, são negados, são silenciados, são aceitadas essas guerras, são silenciadas. Né? Então, aqui, essas duas flechinhas, né? Kivu do Norte e Kivu do Sul. Então, se está em guerra desde 98, por que não se fala a respeito? Não se, né? 27 anos de guerra, 7 milhões de refugiados, segundo a Uncur. Se vocês entrarem no site da Uncur, que é uma agência nacional, onde nós temos soldados brasileiros financiados pela ONU. E é interessante isso, porque que não se quer acabar com a guerra do Congo, da ONU. O Brasil é omisso nesse sentido, né? Não só negando o visto humanitário que já foi pedido, né, pelos embaixadores, pelos cônsules, pelos diplomatas, pela população, mas também não se colocando em nenhum momento a respeito diante disso, seja pelo Itamaraty, seja pelos responsáveis. Né? 27 anos é uma vida. Né? 28 milhões de pessoas passando fome, diga-se de passagem, mais da metade delas são crianças. Crianças. Né? Nós vemos as cenas de crianças de outras partes do mundo, né? E aí, qual que é o nosso papel nesse sentido? Enquanto professores, né? Enquanto educadores de geografia, das ciências humanas. Não omitir isso. Então, pensar como que fica essa violência sexual, né? Estupro, onde homens e mulheres passam por essa violência transnacional, né? Porque se a ONU está lá com soldados, né, se existem diferentes grupos, né, já existem estudos da Uncur, da ONU, demonstrando que não são abusos sexuais por habitantes locais, mas por soldados. Né? Então, soldados que estariam indo para acabar com a guerra, ele muitas vezes está cometendo outras atrocidades. 10 milhões de mortes. Né? Então, assim, 119 mil pessoas fugiram para países vizinhos. Se nós temos essa migração, essa mobilidade populacional dentro do continente africano com outras
de outros países, e aí a gente podia falar de outros exemplos, de outras escalas, né? Importante nós nos questionarmos, né? Porque já isso não é reproduzido, debatido, falado. Bibliografia não falta, informações não faltam. O que faltam são interesses, né? Quebrar a velha roupa colorida, o racismo disfarçado que está dentro de cada um de nós. Aqui um exemplo, né, de como isso está em Goma, de 2008 a 2023, né, como essa zona de controle, como vem se expandindo o M23, seja no Kivu do Norte e Kivu do Sul, aqui. Então, nós vemos que isso vai, a mancha lá vai mudando, né, conforme os interesses desse grupo, alguns chamam de grupos armados, grupos militares, eu fico com a visão, com o ponto de vista dos congoleses. Né? Os congoleses, nesse sentido, para esse grupo, eu chamaria de rebeldes, porque não só pela exploração, mas por uma série de outras atrocidades que vêm sendo causadas. Né? Então, aí temos esses limites territoriais e essa escala de rosa aqui, esse controle do M23, que é financiado por Ruanda. Não podemos esquecer disso. E que Ruanda vende isso para os grupos internacionais. Um mapa aí de 2025. Então, a gente tem aqui Kivu do Norte, Kivu do Sul, né? Como que está esse controle a respeito dessa região aqui de Goma. O aeroporto foi tomado em janeiro pelo grupo M23. Uma imagem, outra imagem, né? Uma imagem de 2020, né? Não queremos ver, né? Essa imagem, naturalizamos isso, ou esquecemos desse tipo de imagem, né? E se batemos no Google República Democrática do Congo, Angola, Moçambique, Mali, Níger, Sudão, enfim, vão ser esse tipo de imagens que nós iremos encontrar, seja na Costa do Marfim, no Gabão, na Guiné Equatorial, em Camarões, né? Como que o franco, as moedas locais são controladas pelo neocolonialismo europeu francês. E aí uma última imagem, essa frase eu tirei da Ancur, lá, quando vocês abrem o site, está lá, 30 milhões de pessoas refugiadas hoje na África. 30 milhões. Então para a gente pensar como que é isso? 1/3 da população mundial. 1/3 da população mundial. Ah, professor Rosenberg, mas a África é um continente vastíssimo. Por isso mesmo que teria que ser abordado nas nossas aulas de geografia. Por isso mesmo que território e população, né, paisagem, essa escala teria que ser problematizada, seja nos currículos prescritos, nos praticados, seja nas apostilas, enfim, seja nas diferentes aulas, já que a gente fala tanto nessa aproximação do Brasil da África, não podemos naturalizar esses 30 milhões de pessoas. Não podemos negar, omitir. Negar e omitir isso é fazer parte do que está acontecendo, é fechar os olhos e tampar o sol com a peneira, como diz a expressão. Então, a gente tem que ter um lado, né, de posicionamento, e um posicionamento político nesse sentido. Então, se a geopolítica da África precisa ser mais do que nada ser tratada, né? Então não podemos naturalizar isso. Esse tipo de imagens, mais do que nunca, tem que ser demonstrada, problematizada, abordada, né?
e não ficarmos numa visão romantizada do continente africano, que tem uma riqueza riquíssima, né? Uma sabedoria muito grande de nos ensinar, mas, porém, são 30 milhões de pessoas deslocadas por diversos fatores políticos, econômicos e culturais, né? Passei por cima de alguns. Muito obrigado. Professora Valdirene, professora Glória. Glória, falei muito rápido. Não. Obrigada, professor. Tem uma série de perguntas aqui, que eu tenho algumas, mas eu vou fazer as primeiras, as que as pessoas colocaram aqui no chat, tá bom? Eu Sim, senhora. vou fazer 3 perguntas, aí você responde, depois eu faço as outras, tá? Senão fica muita coisa para você lembrar, tá? O professor Otacílio, ele fez a seguinte questão. Nos últimos anos, vemos um declínio da influência francesa, com o advento da presença russa e chinesa, até a incentivar golpes de Estado, como no Níger e Mali. Como o senhor analisa essa presença russa e chinesa? Esses países deixaram de ser simples colônias? A outra pergunta, eu vou fazer então 3 depois a gente vai, tá? Aí a outra pergunta é a seguinte: professor, quais são os reais interesses da divisão do Sudão, além do religioso? E depois, a terceira, depois a gente continua, quais as fontes de informação em diferentes línguas que o senhor recomenda para acompanharmos os acontecimentos em África? Ótimo, super. Eu consegui ver as perguntas aqui, professora Glória, muito obrigado. Então, vamos lá, professor Otacílio, né? A presença russa e chinesa. Advento como russa e chinesa, como no Níger, como o senhor... Eu não vejo, o professor Otacílio, um declínio, né, da influência francesa, muito pelo contrário. Se o senhor acompanhar, se a gente acompanhar nas mídias, e aí já fazendo um compasso aqui com a professora Gabriela, vou falar professor porque são professores também, né? Com a professora Gabriela, né? Eu não vejo uma influência, um declínio da França, muito pelo contrário, né? A França ela vem perdendo espaços agora em Burkina Faso, nós não sabemos até quando, né? Pode ser em breve o Ibrahim Traoré, nós sabemos o que acontece, né? Não sei até que ponto ele vai ser. Hoje saiu uma reportagem do Ibrahim Traoré condenando manifestações LGBTQ, manifestações ligadas do cunho sexual. Então, assim, a gente já vê aí um ponto de vista dele, um militar que estudou, né? Ele tem uma influência aí nas escolas francesas, é um sociólogo, se eu não me engano, mas eu não vejo um declínio francês. Ele está tendo no caso, no Mali, no Burkina Faso, no Níger, alguns países que estão estreitando relações, né, banindo a língua francesa, não sabemos até quando, se vai ser mais um ditador, infelizmente ou não, e tentando fazer valer as moedas locais, se construir uma moeda local, fazer o um investimento local em educação, né, que vem ocorrendo entre eles, uma troca entre o Mali, Níger, Burkina Faso, vem tentando trazer o Togo também, outros países, mas eu não sei se isso é temporário, professor Otacílio, né? Isso está acontecendo nos últimos 3, 4 anos. Vamos ver até quando isso realmente ocorre. A China, né? A presença russa.
a presença russa busca, como também a chinesa, não vamos ser ingênuos, por favor, né? As pessoas defendem a China aí como um grande socialismo, então vamos visitar e vamos buscar as literaturas locais, né? E aí eu cito fontes locais mesmo, né? A China, como a Rússia, busca interesses minerais. Se a gente buscar no Google a presença da Rússia na China, a Rússia, não muito recentemente, tentou comprar uma parte do norte de Moçambique, ofereceu dinheiro para comprar o estado, uma parte, para ter o contato da terra ali. O estado de Moçambique não vendeu um pedaço, um estado chamado Lixinga, né? Não vendeu. Então, a gente precisa ter cuidado nessas visões, né, românticas, vou dizer aqui, sem nenhum, com todo respeito, da presença da China na África, né? Assim como as trocas de minerais para a construção de rodovias, ferrovias, campos de futebol, como ocorreu no Senegal, não foi por um acaso, né? A construção de usinas hidrelétricas. Então, se a China não tem minerais, como nós sabemos, e lhes faltam muitos minerais, né? Estão buscando isso não só no Brasil, e por que não buscar no continente africano? E a Rússia, né? Essa presença russa aí, com certeza, a gente vai ver a busca por gases naturais em diferentes países. Rússia e França, né? Tem grandes explorações de reservas de gás no norte, no Moçambique, em fronteira com a Tanzânia, em fronteira com o Maluí. E esse gás vai para onde? Para nós que não vemos, para Moçambique também que não fica. Esse gás, com influência russa e influência francesa, com certeza são explorados para eles. A Gabriela, Otacílio, né? Quais o interesse de divisão? Eu não diria, professor Otacílio, que seria aí um interesse não só religioso. Nós temos um conjunto de religiões, interessante o senhor falar isso, tem um conjunto de religiões no Sudão, mas o principal interesse ali seria o interesse econômico também. Aí interessante isso, né? Porque muitas vezes quando sai na mídia, por que os conflitos são de origens religiosas? Por que os conflitos não são de interesses econômicos de explorações locais, da Shell, das multinacionais, com financiamento aos poderes locais? Por que o conflito é religioso? Por que o conflito não é econômico, político? Porque se eu consigo dividir o Estado, fica mais fácil para eu controlar. Interessante a gente pensar isso. Eu posso, um conflito religioso, né? Eles brigam, é um conflito antigo. Até que ponto? Como é que fica esse jogo de estratégia, de falar que é um conflito religioso? Por que não? Então, aí eu jogo a culpa no cultural, na questão religiosa, digo que é uma questão religiosa, e tiro a minha responsabilidade de exploração de petróleo, que é o que a Shell faz. E aí eu podia, por exemplo, falar da Nigéria, né? O maior produtor hoje na costa de minério também, de petróleo. Eu vou dizer que a Nigéria, o conflito que ocorre na Nigéria são religiosos. Então, é interessante para ver como a mídia nos coloca isso. Não sei até que ponto, não.
isso seria um conflito religioso? Ou seriam interesses internacionais na divisão desses territórios? E a professora Gabriela, Gabriela, aí eu busco, né, não no site das Nações Unidas, da ANCUR, de jornais, né, da língua francesa, da língua inglesa, né, jornais locais, né, das mídias locais dos países, que possuem a sua mídia, algumas vezes controlado ou não, mídias independentes também, em inglês e muitas vezes em francês. No caso desses países de língua francesa e inglesa, eu busco pelo Google, são simples, né? Buscar jornal no Mali, jornal na Costa do Marfim, a gente encontra, não é difícil assim, hoje com o Google, né? Você vai encontrar, e não é tão difícil ler em inglês, em francês, seja em alguma das línguas, não é difícil, né? A todo momento. E aí também tem os grupos, né? Eu faço parte de alguns grupos de historiadores, de professores, né? Chamados grupos africanistas, que a gente está sempre trocando figurinhas, né? De pessoas que estão sempre indo e voltando, nas embaixadas também, acaba encontrando influências. Aí depende, Gabriela, qual que é a sua pergunta? O que você quer saber? Qual que é o seu problema? Né? Qual que é a pergunta geradora? Aí depende daquilo que você vai buscar, é fácil de achar. Eu vou deixar meu e-mail aqui, não sei se eu posso, mas Pode aí, sim. mas depois, se a senhora quiser, Pode colocar aí, pode escrever, tá? a gente troca figurinha, troca textos, não é. Não sei se eu respondi, professora. Então, uma outra pergunta é da professora Márcia: quais as principais causas da negação que o Brasil tem de aceitar refugiados africanos? Que você falou várias vezes isso, né? Que o Brasil não está aberto a isso. Quais seriam os principais motivos para isso? Essa é a pergunta dela. Aí eu vou aproveitar e fazer a minha também, tá? Porque aí já pega o ganchinho aqui, né? Você fala que as riquezas, principalmente no Congo, elas são exportadas. Elas são exportadas, eu queria só saber se, primeiro, se são in natura ou se são já processadas, se são empresas nacionais ou se são empresas francesas barra multinacionais que fazem a exploração. A primeira pergunta, professora, respeito o Brasil. Interessante isso, professora. Por que o Brasil, eu não sei quem perguntou, por que o Brasil A nega, né? Márcia. A Márcia. Márcia, professora Márcia. Professora, é interessante isso, né? Eu tenho um texto com esse título, A Velha Roupa Colorida, Relações Brasil-África, que depois posso compartilhar com vocês, que é problematizando justamente isso. Né? Essa aproximação que nós temos, é importante para nós, professores de geografia, pensar a respeito disso. Né? As diferentes áreas, nós temos aí, né, os diferentes departamentos das universidades, as literaturas africanas, uma sociologia falando da África, antropologia, né, a história. Nós, aí o departamento de história, né, até onde eu saiba, da Universidade de São Paulo, da USP, né, professora Cristina Wizenbach, professor Wilson Batista Nascimento, Leila Hernandes, professora Marina, diferentes pesquisadores pensando a África em diferentes aspectos, né, o Centro de Estudos Africano com diferentes intelectuais, e aí nós na geografia nos falta isso, né? Pessoas que pensam que viajam, resolve vou. Por que o Brasil não quer? É uma pergunta geopolítica aí, Márcia. Por que o Brasil se nega? O Brasil se omite? O Brasil se omite. O Itamaraty, ao negar para o Congo, para Angola,
para a Guiné, para a Nigéria, para o Sudão. Diversos estrangeiros africanos que chegam não recebem o visto de asilo. Que tá... Então, assim, essa negação, existe uma falta de interesse do governo brasileiro, né? Ele está se omitindo diante disso. Já que o Brasil é o país que é convidado, né, quando se tem guerras, né, que vai lá negociar, e a gente vê diferentes embaixadores, né, diferentes diplomatas que vão lá negociar. O Brasil é tido como o grande negociador. Por que nega esse visto humanitário? Aí eu tenho uma teoria, né? Porque se a gente tem o visto humanitário para ucranianos, a gente tem o visto humanitário para afegãos, nós tivemos vistos humanitários para portugueses, para espanhóis, nós tivemos vistos humanitários na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos vistos, né? Tivemos os vistos negados, né? Para os chineses, né? Que era chamado o perigo amarelo. O professor Haroldo de Azevedo da Casa escreveu isso. Será que não seria um racismo diplomático? Já que nós temos tanto interesse com a Odebrecht, com a Votorantins, com as empreiteiras, na exploração de petróleo, na exploração de ouro, nas Havaianas, já que nós temos mandamos tantas as nossas empresas para construir, para explorar os países africanos, por que nós negamos o visto? Por que o Itamaraty não tem essa... O Brasil, até o governo Luiz Inácio, que nós elegemos aí, não tínhamos embaixadas. Nós somos o terceiro ou quarto país com o maior número de embaixadas no continente africano. Devemos estar atrás dos Estados Unidos, da China, talvez da França. O governo Lula, o governo Dilma, o maior lugar que abriu embaixadas foi no continente africano. E por que não fazer esse asilo para esses países? Por que não trazer essas pessoas, aceitar? Por que não negociar essas guerras que o governo brasileiro sabe? Com o Itamaraty. Nós temos uma escola de diplomata, né, salvo engano meu, né, o professor André Martins, na época que eu fazia o doutorado, ministrava aula, eu estive lá a convite do professor Tunico, falecido Tunico, no Itamaraty, quando ministrava aulas no Itamaraty, nos cursos de diplomata. Será que o Brasil não sabe disso? Se ele se omite, alguma coisa tem aí, né? Qual que é o medo de se negar isso? Então, eu tenho a minha teoria agora. Se isso não ocorre, a gente, como dizia Paulo Freire, né, me corrigem, né? Você tem que estar de algum lado. De que lado que o Brasil está ao negar essa participação, a continuar omitindo essa emissão de visto a esses países? Só está presente para abrir indústria, para abrir empresa? Para fazer a negociação para o fim dos conflitos, não está presente? O Brasil é o país que mais envia soldados hoje na República Democrática do Congo. E mal se fala. Né? Se a gente visitar o site da ANCUR, né, a gente vê aí foram enviados 500, né, 500 soldados recentemente. E aí? Mal se fala. Então, quer dizer, continua se alimentando essa guerra do interesse, essa guerra dos refugiados, mas os refugiados internos, né? Não vamos aceitar esses refugiados aqui, porque aí teria a questão econômica,
enfim, até que ponto o Brasil está aberto a essa possibilidade, né? Traria conflitos com a base local, com a população, né? Eu vejo que o Brasil, nesse sentido, não tem interesse, não. É uma negação. No dia 2 de agosto, coincidentemente, eu estava em São Paulo, estive nesse presente da Casa Marx, onde teve o Gênio Coste, né? Um conjunto de congoleses manifestando o seu essa morte que acontece, né, que ocorreu no mundo todo, demonstrando como que eles estão presentes constantemente em Brasília, no Itamaraty, e o Itamaraty vai ver, está vendo, talvez vai assinar agora, nesse momento, não sei, né? E aí, professora, eu vejo uma negação, uma omissão, uma falta de respeito, para não dizer outra coisa, por parte do governo brasileiro. Né? É um racismo escancarado, vamos falar, né? É um racismo escancarado por parte da nossa diplomacia. Não tem outro nome. Que se fosse outros países, isso já teria acontecido, já teria ocorrido. Né? O senhor governo, o senhor Luiz Inácio, com todo respeito, foi negociar o fim da guerra da Ucrânia. Né? Mas em nenhum momento se quis negociar a guerra da República Democrática do Congo ou de nenhum outro país que vem ocorrendo em Angola agora, um grande conflito, uma grande massa de angolanos vindo para o Brasil, fugindo de uma ditadura que não tem outro nome, eles não gostam que eu falo isso, falam governança, mas em nenhum momento o governo brasileiro, seja dos dois do Luiz Inácio, da senhora Dilma e desse new governo, em nenhum momento se tocou em nenhum parte do conflito de um país de língua portuguesa dos conflitos. Sobre o coltan, o coltan ele é exportado em matéria bruta, professora, e através do coltan é retirado outros minerais que são fabricados não só o celular, mas também são utilizados para outros fins, na forma bruta, e quem ganha com isso são praticamente essas multinacionais. A Ruanda exporta isso para a Inglaterra, exporta para os Estados Unidos, exporta para a China, né? Então a China está de olho nisso, tem um financiamento aí do M23 para esses grupos rebeldes que estupram, que matam, que fazem atrocidades. Então, quando você tem a presença do M23 controlando a cada momento onde fica mais fácil, onde tem mais minérios, a cada momento exportando isso, grandes toneladas, via o governo de Ruanda e não a República Democrática do Congo. Esse dinheiro não fica no Congo, fica em Ruanda. Essas pessoas não têm para onde ir. Quer dizer, então, é uma guerra que traz lucro. Se uma guerra que traz lucro, que traz dinheiro, alguém está ganhando. Então, não vamos acabar com ela. Vamos continuar expulsando essas pessoas, criando essa massa de refugiados. E com certeza, nós não vamos ver a presença francesa, nós vamos ver a presença inglesa, chinesa, e muito menos brasileira. Nenhum país europeu vai querer ter interesse em acabar com isso, porque eles estão ganhando com isso. Naturalmente, eles estão ganhando com isso, estão ganhando muito. E se eles estão ganhando, que a guerra continue. Se já chegou a 27, 28 anos, que venham mais 27, 28 anos. Infelizmente. E ninguém fala nada. Rosenberg, tem uma pergunta aqui do Vitor. Professor, como você vê a formação da Aliança dos Estados do Sahel, Burkina, Mali e Níger, e a consequente saída desses países da CEDEAW? O que isso significa para a soberania desses povos? Tem um comentário aqui, deixa eu ver, do próprio, não é do Vitor, é do Fernando.
Aqui em Porto Alegre, há muitos senegaleses e congoleses amontoados nas calçadas e amparados em quase nada. Complementando, a Universidade Federal, nos cursos de geografia, o continente africano e seus problemas não são tratados, muitas vezes sequer mencionados. É preciso mudar isso urgentemente. Deixo isso como complemento que conheço de perto. Todos eles falam francês, a língua por aqui é desconhecida. Obrigada, Fernando, pela sua contribuição. E tem a pergunta lá do Vitor. Como você vê a formação da aliança dos estados Sahel, Burkina, Mali e Níger, e a saída desses países da CEDEAO? O que isso significa para a soberania desses povos? Obrigado, professora. A grande esperança que se tem, que se fala na mídia, né, por quem está acompanhando, seja localmente, então eu falo por historiadores, sociólogos, grupos da relações internacionais ou geopolítica, a esperança é que Ibrahim Traoré, juntamente com esses países, consigam formar entre eles uma união monetária, né, já está se propondo uma moeda local, já foi se abolido o francês, né, a valorização, o francês somente para a comercialização, interessante isso, né, então mantemos o francês somente para comercialização, então valorização das línguas locais, mas isso está muito recente, né, professora? Assim, o professor Vitor, isso está muito recente, isso tem 2 anos, 3. Foi esse ano que o Ibrahim Traoré colocou isso. Então, nós estamos vendo abertura de escolas, né, colégios agrícolas, né, infraestruturas, seja em Burkina Faso, seja no Mali, no Níger, está se tendo essa união, tende ali a trazer outros países vizinhos, tende. Esperamos isso. Mas de que forma isso vai ocorrer e como vai ocorrer, só a história nos dirá. Pode ser positivo, né? Uma independência desses países, uma possibilidade de crescimento. Aí eu vejo, vamos falar, estamos aqui, né? Começou ontem o julgamento da trama golpista. Então, vamos lá, temos que ter eleições presidenciais, temos que não ter partido único, ter outros partidos, eleições, uma governança de fato, distribuição de renda, investimento na educação, infraestrutura, lazer, sair da ditadura dos ganchos da arma da França para repetir os mesmos erros é perigoso. Então ele está, Ibrahim Traoré está 3 anos no poder. Vamos ver daqui a 3 anos. Ele vai continuar. Hoje ele deu uma declaração contra os direitos às pessoas a divergência sexuais, aos movimentos os movimentos do LGBT. É contrário a esse. Então a gente já sabe o que acontece com essas pessoas quando elas demonstram um outro tipo de posicionamento. Então, né, vamos ver aí atrocidades, mortes de pessoas, não sei. Então, é muito recente. Agora, que vem trazendo aí alguns ruídos diante da França, isso vem causando. Isso vem sendo interessante, como que o presidente francês, né, vem sido cutucado, aí vem sido. É lógico, né? Ele não vai deixar de explorar. Agora, é uma possibilidade, desde que não se repita aí a mesma ditadura, né? O outro colega falou dos congoleses, né? Em Porto Alegre. Faz tempo que eu não visito Porto Alegre, mas as minhas visitas
por exemplo, em São Paulo, recentemente um senegalês foi morto em São Paulo, na região, acho que da Santa Efigênia, do Brás, do Comércio, né? E ali na Praça da República tem um grande encontro de senegaleses, né? Que inclusive tem às sextas-feiras, eles se encontram lá para um encontro religioso, se eu não me engano, na sexta-feira. Talvez eu esteja errado, mas tem um encontro. É importante, é interessante a gente pensar isso, né? Como que os grupos de senegaleses ou de outros migrantes africanos chegam ao Brasil, né? E só obtêm a cidadania brasileira quando se casam, não conseguem vistos, sejam senegaleses ou todos os países. Esse exemplo do senegalês é porque teve a morte recente desse comerciante na região da 25 de março, se eu não me engano. Então, não é só Porto Alegre, né? A gente vê isso em São Paulo, com certeza vamos ver isso no Rio Grande do Sul. Em Uberaba, nós temos chegando cada vez mais grupos de africanos, né? Então, como que esses africanos que fogem de seus países por diversas questões, sejam das guerras, por causa da fome, de questões políticas, de questões econômicas, mas só conseguem se refugiar, ter acesso à cidadania, no caso, ao visto brasileiro, quando se casam, sejam homens e mulheres, né? E aí não tem esse amparo, esse cuidado que se deveria ter, como se tem com outros migrantes de outros países, com todo respeito, todos deveriam ter, mas nós não vemos esses mesmos cuidados com os imigrantes africanos, sejam eles de qual cidadania seja, né, de qual país seja. Uma última pergunta, Rosenberg, é do Enio, é o seguinte: o que cada um de nós poderia fazer para ajudar na mudança de perspectiva a respeito do continente africano? Isto é, a África é tradicionalmente vista como acometida pela guerra, peste, fome, as chagas apocalípticas, que recai sobre os filhos amaldiçoados de Cã, segundo algumas interpretações da mitologia bíblica. Como é que a gente pode tentar mudar isso? O Enio, é super importante isso, assim. Então, nós temos uma África romantizada, né, uma África, eu costumo falar com os alunos, né, dos 3 Es, né? Nós temos que romper o exótico, né, o exótico a respeito das paisagens, né, romper o estereótipo, né, também romper esse estereótipo que existe e não é mentira, né, a respeito das guerras, das fomes, e romper o erótico, que muitas vezes reproduzem nos corpos de homens e mulheres. O que nós podemos fazer? Acho que divulgar isso cada vez mais, né? De uma certa forma, questionar a forma como a África é vendida para nós. Existe uma África romantizada, né? Existe. Recentemente, o governo federal, esse mesmo governo tem alguns problemas, mas tem muitos acertos, lançou um edital voltado especificamente para a região Nordeste, o edital chamado Abdias Nascimento, né? Para quem quiser, estudantes da pós-graduação que querem fazer intercâmbio, mas que vai para países africanos, para estudar, para colaborar, para aprender, né? Porque existem grandes universidades, existem centros do saber, e eu acho que é interessante isso, né? O que nós podemos fazer? Estudar, ler um pouco mais,
ler os poetas, ler os estudiosos, ler os romancistas, se possível viajar, por que não, para países daí da língua portuguesa. É importante viajarmos, conhecermos né, agora não podemos, né, nosso visto para Estados Unidos está barrado, né, está difícil. É importante ir para Portugal, para França, para Espanha, mas por que não visitar a África do Sul para aprender inglês, para melhorar, visitar o Senegal, a Ilha de Troré, para visitar Angola, Moçambique, São Tomé. Então, além de estudar, né, guardamos dinheiro para viajar, para passear, por que não visitar esses locais, ter contato com essas universidades, com esses colegas universitários, com esses povos, né? O que nós podemos aprender estando lá? Então, acho que além de estudar e de romper o exótico, o estereótipo e o erótico, né, de cobrar isso do governo, das autoridades locais, mas também ir até lá, sabe? Conhecer, né? Então, acho que o conhecimento em loco é uma grande fonte do saber, é uma grande possibilidade, né? Então eu convido, né? Temos aí a TAG, que faz São Paulo, Belo Horizonte, Luanda, saindo de diversas partes do Brasil, de Luanda para Maputo, de Maputo para Ruanda. Então, assim, vamos até Ruanda, né? Então, vamos até o Gabão, vamos até outros países, vamos até o Marrocos, né? A gente só quebra esse estereótipo, esse exótico, viajando, conhecendo, estando no local, convivendo com as pessoas. Não, acredito que é um elemento principal, primordial aí para poder ter essa bagagem e cobrar das autoridades, né, para que possamos, enfim, construir um outro tipo de aproximação que não seja uma aproximação colonial, econômica, política ou cultural. Muito obrigada, Rosenberg, mas eu ia até colocar, para quem não pode viajar, os livros também ajudam bastante, a questão da gente procurar as coisas e poder conhecer essas histórias, né? Aqui na USP a gente tem o Centro de Estudos Africanos, então tem como colocar, eu acho que em quase todos os lugares a gente tem grupos que estudam, então também se aproximar disso. Viajar é ótimo, mas nem todo mundo pode, então, mas tem outras formas de a gente aprender também, né? Tirando essa visão estereotipada que se tem do continente africano, né? Muito obrigada, Rosenberg, foi muito bom, né? Eu espero que todos tenham gostado, né? E eu convido vocês depois a assistirem a próxima aula aqui no próximo mês de outubro, logo no dia 1º de outubro, para ninguém esquecer, que é a primeira quarta-feira do mês. Tá bom, gente? Muito obrigada. E muito obrigada, Rosenberg, pela aula, porque a gente, de novo, é um tema que, embora esteja uma lei que a gente tem que saber, teoricamente, a questão da África, a gente tem muito pouco conhecimento formal, inclusive entre os professores, sobre esse assunto, porque ele é, como você colocou, negligenciado, ocultado, fica no final do livro, às vezes, quando tem, fica no final do livro, ainda tem que chegar, quer dizer, tem uma série de situações do cotidiano que impedem com que as pessoas tenham acesso, mesmo por livros, mesmo os livros didáticos, dos conhecimentos sobre o continente africano. Muito obrigada. Professora, só um recadinho aqui antes da gente terminar, e de você dar as últimas palavras aqui, Rosenberg, que é o seguinte, nós cometemos um equívoco aqui, gente, nós não enviamos ainda para vocês o texto que o professor Rosenberg recomendou, mas nós vamos enviar e vai estar disponível também lá no site. Eu vi também que alguns tiveram problemas com a lista. Se alguém não conseguiu assinar por algum motivo, entre em contato com a gente por e-mail, tá bom? E agora passo a palavra de volta. Passo a palavra de volta para você. Desculpe, Rosenberg, te interromper. Nesse sistema aqui, às vezes a gente atropela as pessoas, perdão.
Imagina, professora, eu que agradeço a senhora mais uma vez. O colega aí, o Enio, falou a respeito, né? Eu coloquei um link ali de um modesto livro, uma obra narcisista. São 15 capítulos a respeito no temas da geografia, passando pela globalização, Moçambique, a Angola, diversos temas a respeito do continente africano, que tem aí, né, para quem quiser interesse também, coloquei meu e-mail, né, falando, é uma obra específica de geografia, que fala sobre o ensino de África, né, tentando quebrar esse estereótipo, esse exótico. Agradeço a senhora, a professora Valdirene, agradeço a professora Glória, agradeço a todos que estiveram presentes, parabéns por essa semana de ensino, é muito bom estar aqui com vocês, deixei meu e-mail aí, fico à disposição, e nada melhor do que estudar, né, gente? Foi uma noite muito boa, espero que tenhamos saído um pouco melhor do que entramos a respeito desse continente tão importante para nós, tão próximo. Parabéns ao Lemad aí, pela atividade, pelo ensino de geografia por essa semana. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Rosenberg, foi um prazer estar com você aqui. Quando você vier por aqui, você pode avisar que a gente recebe bem também, tá bom? E para todos, uma ótima semana. Bom, gente, até logo. Um abraço, professora. Um abraço. Tchau, professores.